E se essa matemática do diabo, essa matemática de destruição continuar, vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro nem para eles. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. E para piorar, ver essa pandemia, que eu tenho as minhas dúvidas, porque fato registrado pela história da humanidade, a única pandemia que existiu de verdade na história, que extirpou em todo o mundo mais de 50 milhões de vidas, em todo o mundo, altamente contagiosa, foi uma verdadeira pandemia, foi da gripe espanhola em 1918. Levou-se 3 anos para conseguir debelar essa gripe espanhola. Altamente contagiosa, mata em 6 horas, não tem vacina e não tem cura. O cidadão não podia, por exemplo, sair daqui para a padaria comprar um pão que podia ser contagiado, pegar contaminação no ar. Matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. E os países tiveram que se unir e levou-se exatos 3 anos e alguns meses a mais para conseguir debelar e dominar a situação. Agora nós vemos uma pandemia que vem e vai embora rápido assim. Nós tivemos um pronunciamento no Congresso Nacional no dia 25 de março de 2020. Se esse vídeo não foi retirado do YouTube, você acha? O deputado federal e médico infectologista, o Dr. Adib Jatene, fez um pronunciamento no Congresso Nacional, dentro do Congresso, e inclusive cortaram o microfone dele por causa disso, no dia 25 de março de 2020, sobre a questão, o posicionamento do governo federal diante dessa pandemia. E cortaram o microfone dele. Você quer saber o que ele falou? Procura lá, que ainda não tiraram o vídeo do YouTube. E depois o Dr. Adib Jatene teve que concluir o seu pronunciamento em casa, porque cortaram o microfone dele. Isso é democracia. Não se assuste, é democracia isso aí. Porque o cara falou a verdade. E ele alertou, e o que ele alertou já está acontecendo, que a economia ia quebrar, ia começar a quebrar, que era um absurdo, que em 13 semanas essa suposta pandemia passaria. As pessoas naturalmente iam adquirir imunidade contra o vírus, como uma gripe comum. Não sou eu que estou falando, não, eu não sou médico. Quero deixar isso bem claro aqui, eu não sou médico. Isso foi falado por um médico infectologista, considerado o maior infectologista do Brasil, reconhecido até no exterior, Dr. Adib Jatene, deputado federal. Ele fez esse pronunciamento dia 25 de março de 2020 e cortaram o microfone dele dentro do Congresso. Procure o vídeo na rede, você vai achar, e procure o pronunciamento que ele fez em casa a respeito do coronavírus, da suposta pandemia. Nenhuma pandemia, como aconteceu com a gripe espanhola, vem e vai embora tão rápido assim. Como o Dr. Adib Jatene falou, os políticos, bandidos, vendilhões da pátria, desse país, que se elegem fraudulentamente por essas urnas aí, como eu já citei os nomes que denunciaram a fraude da urna eletrônica. Isso é uma fraude, é fazer o povo de palhaço, de otário. Como ele falou, isso aí não passa de uma manobra política. Para quê? Para eles mesmos, esses bandidos que estão no poder, com algumas exceções, não vamos generalizar, porque tem gente boa lá, mas infelizmente estão de pés e mãos atadas e não fazem nada, e não se unem para mudar o país. Infelizmente, essa situação que poderia ser mudada, não está sendo mudada, porque não estão fazendo nada, não passa de uma manobra política, para eles, esses bandidos, resolverem seus próprios problemas, por baixo dos panos, enquanto está aí, a mídia aí comprada, fomentando isso aí, alimentando isso aí, confinando as pessoas em casa, parando a economia não pode parar. Se a economia parar, o país quebra. Como se já não bastasse
Os governos anteriores, as lambanças que fizeram, esse governo está continuando. A maneira dele, mas está dando continuidade. Desmontando o Estado, gerando mais desempregado, quebrando empresas, sucateando a educação. Como é que um país vai progredir sem educação de qualidade? Como é que uma economia vai prosperar, qualquer que seja o sistema, seja capitalismo, socialismo, sei lá o quê? Ela vai crescer, ela vai prosperar sem educação de qualidade, sem investimento na educação, na infraestrutura da educação, da saúde pública. O cidadão precisa ter educação de qualidade para ser um bom profissional para o mercado de trabalho, para ser um cidadão de bem. Ele precisa de saúde para trabalhar. Ele precisa de saúde para ele dar educação, para ele formar outros profissionais. Ele precisa de trabalho. Como é que uma nação vai progredir sem investimento nessas três coisas? Infraestrutura, na educação, na saúde e no trabalho. Ajudando as empresas, não falindo empresas, não desmontando o Estado, não gerando mais desemprego. Mas não, fica mais fácil se aproveitar de um suposto coronavírus aí. Que eu já vi várias pessoas contraírem dengue, eu já peguei dengue, já adquiri imunidade, já peguei 4 vezes. Já vi pessoas pegarem chikungunya, pegaram outras. Agora, ainda não conheci uma pessoa do meu ciclo, nas minhas andanças aí, que contraiu essa doença aí. Eu ainda não vi. Já andei em hospitais públicos aí, UPAs. Tudo vazio, cadê os leitos lotados de gente morrendo de coronavírus? Então a questão é uma questão, para mim, é uma questão política muito grave, muito séria. E eu queria saber, professor, diante dessa situação, até quando a economia do país vai aguentar? Eu vou fazer um resumo aqui para a gente fechar, aí depois tu faz o fechamento do programa. Muito bem. A questão é o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui para ver se você consegue pegar a ideia. Não existe um Bolsonaro, existe 4 Bolsonaro. O Bolsonaro, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Forças Armadas. São esses 4 Bolsonaro. O problema é que eles são os covardes. Eles fazem tudo na calada da noite, às escondidas, protegido pela arma, que é das Forças Armadas. E um dado interessante é o seguinte, que a população tem que ver disso aí, é o seguinte, olha só, os capitalistas, eles não querem mais saber de fábrica, mais de porra nenhuma. Eles querem dinheiro. Os bilionários, as pessoas que ficam bilionários, de uma maneira geral, eles se tornam como se fossem uns psicopatas do dinheiro. Eles não se preocupam em nada com a vida das pessoas. Se eles podem ganhar dinheiro no mercado financeiro, para que eles vão se preocupar com o empregado, ou com a empresa, ou com o governo, dando satisfações ao governo para produzir? Agora, nós temos a resposta hoje para isso, já provamos. Nós não estamos aí praticamente há 6 meses parados, então que o Estado assuma a produção. Pegue todas essas empresas que não trabalhavam, que faliram, tome todo o dinheiro desses bilionários que estão no país, esse bando de parasita, e o próprio povo vai fazer a produção. O próprio povo faz a produção de tudo. Pode produzir celular, pode produzir televisão, assim como produz agricultura, pode produzir tudo e qualquer equipamento. Isso tem que ser uma revolução social. Não tem outra saída. Os capitalistas tomaram conta da máquina pública. Não querem mais saber de que é a empresa. Se não quer saber de que é a empresa, só tem a tendência a matar.
esses 100 mil mortes que acontecem no país, para o governo que está aí, isso não quer dizer nada, ainda é pouco. Eles não estão nem aí se chegar no final do ano morrer 500 mil. Estão nem aí. Agora, você tem aí empresas no Brasil, empresas cooperativas, que fazem a produção de produtos alimentícios, como você pode fazer cooperativas de produzir carro, para produzir navio, para produzir qualquer porra. Tira-se o dinheiro do capitalista, já que ele foi um assaltante durante tantos anos do Estado, toma-se esse dinheiro do capitalista, vamos trabalhar, agora o lucro não vai ser mais de capitalista, o lucro vai ser do cidadão e parte do Estado. É assim que tem que funcionar. É assim que você vai conseguir mudar tudo isso que está aí. Volto a dizer, no Brasil isso não é experiência única, tem várias empresas aí. Tem várias empresas aí, de cooperativadas, que estão transformando o Brasil. Não é? Se esses banqueiros não quiserem também financiar essas cooperativadas, que se tome o dinheiro dos banqueiros e que faça com o banco público. Pega o Banco do Brasil e Caixa Econômica e bote para fazer isso. Essa é a lógica que tem que acontecer. Agora veja bem uma coisa, olha um outro fato interessante. Engraçado, né? Está tudo parado, mas os caras estão voltando o projeto à distância para continuar fudendo o país e assaltando o país. Ó, como eu acabei de citar, estão vendendo Petrobras, estão vendendo o Banco do Brasil, estão vendendo Caixa Econômica, estão vendendo a porra toda. Os deputados estão voltando leis para fuder o cidadão, estão voltando leis para policiar o cidadão, como Bolsonaro está criando órgão para espionar o cidadão 24 horas por dia. Então veja bem uma coisa, a coisa está funcionando, perceberam? Quer dizer, é justamente o papo, é reter você em casa, para você não ir para a rua, para ir para o quebra-quebra, que eles são os covardes, ou que eles têm medo, para poder derrubar isso tudo que está aí. Então essa coisa tem que mobilizar. Vamos parar com essa porra de eleições. Meu amigo, pega o seu título de eleitor e jogue no lixo. Isso não serve para porra nenhuma. O Estado acabou. Democracia no Brasil nunca existiu. Eu tenho um vídeo aí, há 4 anos atrás que eu fiz, você vai ver lá. Eu digo que a democracia no Brasil nunca existiu e eu provo que nunca existiu. Então você tem que parar de achar que você vai eleger um vereadorzinho de merda, um deputadozinho, um prefeitozinho de merda, ou outro presidentezinho de merda, que não manda mais porra nenhuma do país, fica se vendendo como piores do que uma vadia. Porque uma prostituta, pelo menos ela se vende para tentar sobreviver, se alimentar, ela vende o seu corpo para isso. Esse não, esses são os caras mais cretinos e filhos da puta que pode existir, que ele vende com maldade, roubando do povo e dizendo que está para fazer pelo Estado. Então, essa política que está aí não vale, não presta mais para nada. Volto a dizer, joga o seu título de eleitor no lixo. Não vote mais ninguém. Não vote mais ninguém porque você poderá cobrar. Olha, você é vereador, mas eu não votei em você, eu não quero você, a população não quer você, ninguém votou em vocês. Então nós vamos retirar vocês. Ou vocês saem por conta própria, ou a população retira vocês na base da guerra, de uma revolução social. É essa que tem que ser a postura hoje. É essa postura que tem que ser hoje. Não é para ficar adiando, não. É hoje. Tá? Então, se você for para a rua para se mobilizar, não vai ser porque, eu volto a dizer, você está indo para a rua, você está trabalhando em ônibus cheio, em metrô cheio, em trem cheio, e o Estado quer mais é que você se dane, que você morra. Eles estão pouco preocupados. O mesmo patrão que está exigindo você para o trabalho, ele nem aparece. Ele bota lá um gerente lá para tomar conta e ele fica em casa cheirando o pozinho dele no nariz ou tomando seu uísque. É esse país que você está vivendo. E essa porra, se você não mudar na base da violência, porque veja bem, a gente fala assim, não, com violência não muda nada, mas ninguém pratica violência se não foi violentado. O violento foi o primeiro que te atacou. Se eu for violento com você, eu primeiro te ataco. Se você me dá o troco com violência, você não está praticando, você está me devolvendo a inteligência, você está me devolvendo a violência que eu pratiquei contra você. Então é esse Estado que a gente tem que mudar, que é violento, que é assassino, que é assaltante, que está destruindo futuros e está matando pessoas. Ou a gente acaba com esse Estado aqui agora, ou você vai ver um país, um bando de miseráveis
dirigido por miliciano e dirigido por uma política que rouba o tempo todo tudo que é patrimônio público e do cidadão. É isso que a gente tem que acreditar para poder transformar. Tá bom? Eu agradeço aqui a todos que me ouviram e me assistiram e espero que futuramente a gente possa fazer um outro debate aí para poder ver o que a gente consegue fazer para transformar isso que está aí. Meu comentário final é isso aí, que eu, reforçando o que foi falado aqui, é a conscientização do povo. A gente não vai mudar isso com diálogo, não tem mais diálogo, democracia acabou há muito tempo, e o Estado que está aí, esqueçam Estado democrático de direito, isso é só no papel, fachada. O que a gente está vendo aí é um Estado assassino, é um Estado de polícia, que é oposto ao Estado de direito, que está massacrando a população. Eu conheço, pelo menos onde eu moro, 3 casos de pessoas, um morreu de pneumonia, outro de pressão alta e outro de diabetes, estágio avançado, e que o médico colocou no atestado de óbito, Covid-19. Acho que eu não preciso falar mais nada e vamos encerrar por aqui. Essas mortes todo dia no Brasil aí, isso acontece todo dia. Todo dia acontece isso. Agora, tudo Covid-19, ninguém mais morre de pneumonia, ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de leucemia, ninguém mais morre assassinado, tudo Covid-19. Vamos parar para raciocinar. Vamos parar para raciocinar, para pensar. Que só assim que a gente vai mudar isso aí, partir para a revolução. E a revolução começa aqui, ó. É na sua mente, na sua cabeça. Começa a se desgarrar desses factoides da mídia comprada, dessas falácias que você ouve aí. Esquece democracia, não existe democracia no Brasil. Acabou isso aí. Ou a gente parte para uma revolução, para criar um Estado novo, para derrubar esse Estado velho e criar um Estado novo como o Getúlio Vargas fez em 1930, ou prepare-se para viver uma vida de miséria e de escravidão. Infelizmente é o que vai acontecer com o Brasil se nada for feito para mudar isso aí. Obrigado a todos aí, obrigado ao professor Jerônimo Luceno, a todos que assistiram o canal. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.